Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí na segunda lição do quarto trimestre de 2010. Neste trimestre, que já se iniciou na semana passada, o poder e o ministério da oração, o relacionamento do cristão com Deus. E hoje estaremos vendo a lição de número 2, a oração no Antigo Testamento. Nós temos aí como nosso texto áureo, segundo livro de Crônicas, capítulo 30, versículo 27, que diz assim: Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação, aos céus. Verdade prática. Assim como hoje a oração no Antigo Testamento era um canal permanente de comunicação entre Deus e o seu povo. E a nossa leitura bíblica em classe está registrada aí em 1º livro de Reis, capítulo 18, do versículo 31 ao versículo 39. Vamos ler então. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos, e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Glória a Deus, aleluia. Então nós vemos aí a fantástica oração, de Elias. Oração simples, curta, porém objetiva. Ele vai a Deus na sua intimidade e desejando que Deus se manifestasse. Ele não está ali se apresentando a si próprio, nem desejando que ele fosse engrandecido ou reconhecido, mas ele está ali para que Deus se manifeste e seja conhecido como o Deus de Israel. Ele está aí buscando realmente uma manifestação de Deus para que o povo se convertesse ao Deus legítimo. E assim que deve ser. Nós hoje temos visto tanta busca aí nas igrejas, busca de pessoas por sucesso, por pessoas que querem aparecer, querem ganhar mais dinheiro, pessoas que querem se destacar para depois entrar na política, ganhar aí votos, ganhar uma posição social. Mas nós devemos sempre fazer tudo para que Deus se manifeste, buscar a presença de Deus. Quem tem que aparecer é Deus, quem tem que se manifestar é Deus, porque quando Deus se manifesta,
então acontecem milagres, maravilhas, conversões aos montes, né? Então temos que buscar a presença de Deus. A verdadeira oração e a oração máxima é aquela onde não é Deus que nos ouve, mas é quando nós podemos ouvir Deus falar conosco. Então, enquanto estamos orando, buscando que Deus nos ouça, ainda estamos iniciando a oração. Porque quem realmente nos move a orar é exatamente Deus. Mas a oração, quando realmente ela atingiu o objetivo, é quando nós mesmos ouvimos Deus falar conosco. Aí então, realmente, a oração cumpriu o seu papel, chegou àquilo que realmente Deus deseja. Se nós olharmos para o caso, por exemplo, de Abraão, quando é que realmente a oração de Abraão foi importante, teve real valor na vida de Abraão? Quando ele percebeu que aquele filho que ele tinha, Deus lhe deu, mas com o objetivo de depois poder usar aquele filho para si próprio. O filho não foi dado para Abraão para que Abraão tivesse posse dele, mas foi dado para que Deus tivesse posse dele. Quando Abraão entendeu isso, então a sua vida de oração mudou. Nós vamos ver um grande exemplo de oração também de Ana. Enquanto Ana pedia um filho para Deus, para que ela tivesse um filho, para que ela pudesse mostrar para sua rival Penina, então ela não conseguiu o filho. Todo ano eles iam a Jerusalém. Todo ano ela orava por um filho. Mas naquele ano foi diferente. Ela entendeu que o filho não era dela, era de Deus. E quando ela entendeu isso, e ela orou e disse: Senhor, o Senhor vai me dar um filho, mas ele é seu, eu vou entregá-lo para o Senhor, para ser um obreiro seu, trabalhar para o Senhor. Aí então, Deus ouviu a oração de Ana e abriu a madre de Ana. Quem é que estava fechando a madre de Ana? Por que ela não podia ter filho? Porque Deus fechou. Deus queria que ela orasse até que o encontrasse, até que entendesse que o filho que ela ia gerar não era dela, era de Deus. E então, o dia que ela entendeu isso, ela pediu o filho, mas disse para Deus: eu vou entregá-lo para o Senhor. Aí ela entendeu realmente que o filho não era dela, era de Deus. Assim também nós devemos entender. Nós só teremos tudo de Deus o dia que Deus tiver tudo de nós. O dia que nós entendermos que tudo que nós possuímos, a nossa própria vida, os nossos filhos, todas as nossas posses, pertencem a Deus, são de Deus. O dia que você puder entregar tudo isso a Deus, aí então sua oração vai mudar. Aí você vai entender o real objetivo de Deus na sua vida. Ele quer você para Deus. Ele quer os seus filhos para Ele. Tudo é dele, tudo pertence a Ele. E tudo deve ser para a honra e glória e louvor do seu nome entre as nações. Inclusive você, inclusive a sua família, inclusive tudo que você tem. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas são muito materialistas, querem ficar ricas e não entenderam o que é a verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade é quando você e tudo que você tem pertence a Deus e tudo é usado em benefício da obra de Deus na terra. Então saiba disso e então sua oração vai mudar. Nós podemos ver aí as fases da oração no Antigo Testamento e principalmente nós vamos ver durante o Êxodo que houve aí uma alegria, né? Primeiro, uma súplica do povo buscando a intervenção de Deus com o seu destino.